Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Pastor José Francisco J. Silva, pois é, prazer extraordinário estar de volta aqui no nosso canal para a gente fazer aqui alguns comentários, pois é. Bom, o comentário de hoje, eu vou ser bem breve, é sobre a lição de número 6, lição essa que traz aí com um título bastante sugestivo, a questão da oração, a questão da contribuição e a questão do fazer. O título, na verdade, é Orando, Contribuindo e Fazendo Missões. Essas são as três realidades que realmente é colocado com toda a pauta dentro da questão da missão, com toda a propriedade. Por que orando, contribuindo, se faz missão? Porque se você não vai, obviamente que orando automaticamente é importante por quem está indo. Pois é, contribuindo também é uma parte essencial, porque não adianta eu enviar o missionário a campo e não lhe ajudar financeiramente. Então essa questão da oração é fundamental para sustentá-lo, ajudá-lo, e também a questão da contribuição é, sem sombra de dúvida, fundamental para mantê-lo lá. Porque veja bem, eu posso até orar, mas se eu não contribuir, ele vai ter dificuldade. Ou seja, obviamente que vai chegar um momento que ele vai desistir, não vai querer ficar. Mas quando a gente ora, o impulsiona, obviamente que sim. Mas quando a gente contribui, automaticamente a gente faz com que ele se sinta cada vez mais motivado a permanecer no campo missionário. Por quê? Porque uma vez que você o ajuda, ele percebe literalmente essa ajuda através da contribuição. Pois é. E a outra questão é fazendo literalmente missões, é se deixando ir, levar, conduzir-se literalmente para realizar a vontade soberana do Senhor Jesus Cristo com toda a propriedade que se baseia no id, com toda a evidência. Ide por todo mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Essa é uma ordem imperativa deixada pelo Cristo, conforme já vimos aqui várias vezes, e eu acredito que a gente vai continuar ouvindo essa questão de Marcos 16,15 sendo como uma pauta vigente em praticamente todas as lições. Até porque não adianta a gente entrar em uma questão missionária ou falar sobre missões se não usar essa expressiva. Praticamente ela está inserida dentro da expressiva missionária com toda a propriedade. Querendo ou não, você vai usar esse versículo. E muitas das vezes você vai usar também São Mateus capítulo 28, os versículos 18 e 19. Por quê? É praticamente a mesma coisa, só que Mateus, ele é mais contundente ao dizer que além de ir, tem que ensinar e tem que batizar. Então automaticamente é a mesma expressiva, só muda um pouquinho. Marcos ele é mais sucinto quando ele relata ao dizer o que Jesus deixa com muita propriedade por todo mundo: pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Não é muito diferente, ir de ensinar e batizando, ensinando, enfim. Mas essas são literalmente palavras que são essenciais para se traçar um comentário literalmente sobre missões. Então, orando, contribuindo e fazendo missões é a pauta dessa lição para a próxima semana. E o texto áureo dela está baseado em Isaías 6,8 e diz-nos o seguinte: depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Olha que coisa, E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Essa é uma declaração também muito bonita. Particularmente eu gosto muito dela. Isso me faz lembrar uma certa feita, quando o Senhor, ele me fez sentir algo sobrenatural em relação à chamada missionária. Estava eu como obreiro na porta da igreja,
e de repente aquela essência que dominava o culto, né, aquele ambiente totalmente espiritual, nós fomos impulsionados a ver essa realidade do campo missionário por trás de uma revelação. Eu estava lendo na época um livro chamado O Clamor do Mundo, e esse livro ele estava muito latente na minha mente, na minha cabeça, o fato que o autor registrava com toda a propriedade sobre essa questão do campo missionário. E aquilo era muito latente, era uma época em que a gente fazia bastante caravanas missionárias, tanto para o Rio de Janeiro quanto para fora do Rio de Janeiro. Volta e meia a gente estava em uma caravana e não demorava muito tempo não, saía de uma, entrava em outra. Foi um tempo assim de um desejo, um sentimento missionário muito forte ardendo no coração, e isso fazia com que a gente procurasse evangelizar, entendeu? Quase que todos os cultos. A gente terminava um culto, chamava a galera, vamos subir, vamos embora. Aí a gente subia o morro, saía evangelizando pelas comunidades. Numa dessas feitas, uma vez nós ganhamos 16 almas para Jesus. E quando eu fui contar o número de jovens que estavam comigo, haviam 16 jovens. Uma coisa impressionante. Isso dentro da comunidade, né? Porque aquele desejo de fazer, de cumprir, era muito forte. E quando íamos então às caravanas, era uma coisa assim assustadora. Lembro-me de uma caravana que fizemos a Cataguases, que coisa extraordinária. Nós vimos ali o agir de Deus de forma sobrenatural, assustadora. Sim, passamos por provas, mas independente disso, foi uma época muito boa enquanto estávamos lá no outro ministério, porque esse ardor missionário era muito forte. Lembro-me também de viagens que fizemos a Monte Alegre, Espírito Santo. Era muito bom você estar envolvido no campo missionário, é uma coisa assustadora. E isso fazia com que a nossa alma, né, se sentisse cada vez mais envolvida, nosso coração, nosso sentimento. Então era muito forte, muito forte. E isso é uma chama, né, que a gente não pode deixar apagar, né? A gente não pode em hipótese alguma, porque na verdade a chamada missionária ela tem que arder no seu coração, seja no cunho evangelístico urbano ou seja no cunho evangelístico transcultural. A chamada missionária é algo que deve perdurar no coração do crente, querendo ou não. Então, assim, foi uma época muito, mas muito boa, tá? E essa fala do profeta Isaías aqui me chamou a atenção porque, como eu estava dizendo, eu estava ali na porta assistindo o culto e de repente fomos tomados por um sobrenatural, algo que me envolveu de uma forma assustadora, e eu comecei a escrever. E escrevendo o que eu estava recebendo do Senhor, uma das pautas que me chama muita atenção foi justamente essa pergunta que o Senhor fizera para Isaías, né? Eu senti essa pergunta muito forte dentro de mim, praticamente como se eu estivesse no lugar de Isaías ouvindo Deus falar comigo, né? Quem há de ir por nós? Mas o fato que fez com que essa pergunta se tornasse latente foi justamente o fato de o Senhor me dizer com toda a propriedade que almas estavam caminhando a passos largos para o inferno. O mundo estava envolvido em trevas, e aí o Senhor pergunta para mim, naquele momento, quem há de ir por nós? Ou seja, quando eu redigi tudo isso, né, eu coloquei até numa pautazinha e coloquei ali fixado para chamar a atenção, né, dos irmãos quando entrasse lá no quadrinho de avisos, e ficou ali durante muito tempo aquela chamada, né, falando com a gente, e aquilo falava com a gente praticamente sempre. E uma das coisas que eu me alegro muito, não me orgulho não, mas me alegro, é que o sentimento missionário daquela igreja cresceu muito, muito, ao ponto de em caravanas a gente encher um ônibus somente com o pessoal da nossa igreja
para fazer a caravana missionária. Então, assim, era uma coisa assustadora. E essa fala aqui, ela mexeu comigo, mexeu com o coração da igreja e deve continuar mexendo com a igreja até nos dias atuais, sim, com toda a propriedade, ok? Então, isso aqui é muito importante a gente observar, tá? Sim, é fato que nem todos são chamados para ir ao campo missionário, isso é uma realidade, nem todos são chamados, mas não é porque nem todos são chamados que você não possa fazer missão. O título já está dizendo. Se você não é chamado para ir ao campo missionário, então orando, você ajuda quem está lá. Se você não é chamado para ir ao campo missionário, contribuindo, você ajuda, incentiva e motiva quem está lá a permanecer fazendo missões no seu lugar. Então, querendo ou não, tá? Mesmo que você não tenha essa chamada para ir ao campo missionário, mas você tem que ser sensibilizado porque está em campo literalmente. O autor coloca aqui dizendo, mas todos têm responsabilidade de orar e contribuir. E o que eu acabei de dizer, sim. Veja bem, alguém certa feita disse que é mais ou menos assim, o missionário é aquele que está lá no fundo do poço, cavando lá embaixo com toda a propriedade. Volta e meia, ele precisa de alguma coisa. E quem está lá em cima, que está com a corda, segurando a corda para ajudar a puxar quem está lá embaixo, ele acaba enviando o suporte, acaba enviando o que a pessoa precisa. E é claro, ele está com a corda ali justamente para dar esse socorro, esse suporte, essa ajuda, ok? Porque se o missionário precisar ser puxado com uma certa urgência, quem que está segurando a corda? Quem está orando, é quem está contribuindo. Então, é fundamental a participação de todos dentro do campo missionário, ok? Por que eu tenho que orar por quem está em campo ou por quem vai a campo? Porque quando a gente ora, portas se abrem para o Evangelho. Paulo deixou isso muito claro, tá? A oração abre portas no campo missionário. A oração abre portas no campo evangelístico. A oração abre portas de necessitados, de carentes, de pessoas que precisam literalmente ouvir a voz de Deus. Então é muito importante orar para que esses missionários, para que esses evangelistas, eles preguem o evangelho de forma ousada. Pois é, se a oração abre portas, eu entendo que o missionário lá precisa ser usado e ousado com toda a propriedade. Mas é claro que a gente também ora para que isso seja um fato na vida do missionário, para que ele venha a ser ousado, para que ele venha a ser determinado com toda a evidência. Amém? Bom, ele fala também sobre o princípio bíblico do sustento, tá, financeiro na obra missionária. Veja bem que as três primeiras descrições, a primeira, ele coloca dizendo que a oração abre portas. A segunda, a gente precisa orar pelos missionários para que eles sejam ousados e usados com toda a propriedade. Porém, como eu já disse, digo e repito, se não houver uma participação financeira, essa motivação uma hora vai acabar. Então é preciso que, além de orar, eu contribua, eu ajude, eu procure manter esse missionário focado no seu objetivo, ok? Isso é muito importante. Essa contribuição acaba sendo vista, como ele coloca na descrição, uma cooperação, literalmente. E essa cooperação é descrita por Paulo no momento de adversidade. Paulo, quando passou por adversidades, Paulo, quando passou por problemas, ele teve ajuda, literalmente, tá, de seus irmãos
com toda a propriedade. Os irmãos lá de Filipenses, pois é, ajudaram Paulo. Ou seja, os nossos missionários que estão em campo, e os nossos irmãos e irmãs que trabalham afinco para que almas venham ser salvas, libertas e remidas e realocadas ao céu, esses que estão lá precisam literalmente da nossa cooperação. Volto aqui à verdade prática. Mesmo que você não tenha a chamada missionária, mas você tem a responsabilidade de orar e de contribuir, com toda propriedade. Pega a visão, ok? Pois bem, quando Deus chama para a obra, quando Deus chama para a sua obra no mundo, calma aí, essa descrição não ficou muito legal, mas vamos entender aqui. A cooperação financeira é fundamental, porque quando Deus chama o missionário e o realoca em qualquer parte do mundo, essa cooperação, tá? Esse princípio é fundamental. Por quê? Porque o missionário precisa literalmente da ajuda da igreja local, ok? Veja que essa é uma lição muito boa, já deu para perceber aqui que a lição é fundamental. Então, orando, contribuindo, tá? E fazendo missões, é assim que eu devo entender literalmente o meu papel como homem de Deus e você como mulher de Deus. Pois é, bom, a leitura bíblica dessa lição está pautada em Efésios capítulo 6, versículos 18 a 20. É uma leitura pequena, são 3 versículos apenas. O primeiro versículo diz: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Veja bem, orando em todo tempo, ou seja, nós observamos aqui que uma das responsabilidades do cristão é orar. Orar não só pela sua vida, mas orar principalmente por quem está em campo. O versículo diz que devemos orar com súplica, devemos orar vigiando, devemos perseverar nessa oração, nessa súplica, por todos os santos. Essa expressão todos os santos aqui já mostra, né? Tanto os de casa quanto os que estão em campo, literalmente. São todos, ok? Bom, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança para fazer. Olha só, que coisa tremenda o que o apóstolo redige aqui, né? É importante orarmos por todos os santos, mas quando orarem, não se esqueçam de orarem por mim. Para quê? Para que na hora que eu venha abrir a boca, ou quando eu vier abrir a boca, a palavra com confiança, tá? A palavra com confiança, a palavra notória venha a ser, em outras palavras, venha a ser pregada, venha a ser divulgada, venha a ser anunciada com essa ousadia. Pois é, que a gente viu aqui na leitura diária. Com ousadia, pois é, com determinação, tá? Pelo qual sou embaixador em cadeias. Bom, e aqui ele fala sobre ele, né? Sou embaixador, sou responsável, né? Sou enviado para fazer isso. Paulo está falando dele. E, obviamente, que o fato dessa lição trazer como pauta o ide até os confins da terra, pregando o Evangelho até a volta de Cristo, é uma lição que realmente é toda centrada dentro do cunho missionário. E sendo ela cunhada a essa razão, a esse fato, né, a essa realidade, é fato que não é qualquer um que pode chegar aqui e traçar sobre missões. É preciso que literalmente pessoas que tenham trabalhado nessa área ou que possuam alguma noção dessa realidade se predisponham a falar de missões. Porque não adianta eu chegar aqui, falar de missões bonitinho, né? Tá, é assim que se faz, se eu não faço. Quando eu fiquei sem fazer missões durante um tempo, né? Houve um tempo que eu fiquei praticamente sem fazer missões, e o fato de não evangelizar, não sair a campo, não pregar mais como antes fazia,
Quando as pessoas me chamavam para ministrar em cultos de missões ou palestrar sobre missões, eu sentia uma certa dificuldade. Por que eu sentia essa dificuldade? Porque eu não estava fazendo missões. Então era muito fácil falar do papel e não do que eu estava vivendo. É bom quando você fala, quando você está vivendo. Quando você está vivendo, você passa a ter experiência, carga suficiente para falar literalmente do campo missionário. Então hoje eu me sinto sim com essa carga no ombro, porque graças a Deus tivemos a oportunidade de fazer e a gente vai continuar fazendo sempre que puder, não tem essa não. Porque eu entendo que a chamada missionária, ela não pode ser apagada, a chama missionária não pode ser apagada do meu coração, não pode, né? Em hipótese alguma. Tá? Vimos aqui que Deus, ele é um Deus missionário, né? E foi realocado aqui que o coração de Deus é um coração missionário. E o coração de Deus, sendo um coração missionário, ele insere literalmente a sua vontade, o seu desejo no nosso coração, para que a gente venha dar continuidade à sua soberana vontade. Então, fazer missões é estar ligado inteiramente ao coração de Deus. Ou seja, eu como cristão, como servo de Deus, não posso estar em hipótese alguma desligado dessa realidade que é o coração de Deus no campo missionário. Quando eu tenho essa visão, né? Quando eu tenho esse desejo, essa vontade, eu passo a encarar que a minha vida aqui nesta terra, ela está alocada ao reino dos céus. E aí eu passo a ter visão de reino. Quando eu passo a ter visão de reino, eu não me preocupo com uma cadeira no púlpito para eu ficar sentado e dizer que eu sou pastor. Não estou preocupado com ela, até porque eu até volto a dizer que a cadeira para mim ali é só um lugar, tá? Mas a verdadeira obra, o verdadeiro trabalho é quando a gente está no campo, é quando a gente está fazendo a vontade do Senhor. Aquilo ali é só uma cadeira, tá? Então, veja bem, eu não posso me deixar me acomodar pela cadeira acolchoada. Não, hipótese alguma. Pelo ar-condicionado que me refresca, não, hipótese alguma. Ou pelo ventilador mesmo, né? Que dá aquela brandura no calor. Não, eu tenho que me preocupar com almas. O conforto é bom, o ar-condicionado é bom, o ventilador é bom, o banco acolchoado é bom, a igreja bonitinha, pintadinha, tudo é bom. Mas de que adianta eu ter tudo isso se eu não vou a campo, se eu não corro atrás das almas, se eu não busco elas para virem para o mesmo ambiente que eu estou? Então, que sentido tem a minha vida se não pregar o Evangelho, se não ganhar almas para Jesus? Então, automaticamente, perceba que é importante o coração de Deus pulsar dentro do seu coração o sentimento de missões. Missões é uma chama que não pode se apagar. Pega a visão, ok? Muito bem, aí nós temos dentro dessa lição, tá? Como é que eu faço missões hoje, pastor? Fazer missões hoje, automaticamente, é do mesmo jeito que sempre foi feito. Claro que hoje nós temos aí uma área de evangelismo um pouco mais centrada às mídias. Pois é, nós temos aí canais, esse, por exemplo, está servindo para isso, né? Além de outras coisas, para milhares de coisas que se serve, a gente pode utilizar para fazer missões e alcançar literalmente vidas também. Então é importante que as missões saibam se utilizar das redes também para alcançar vidas. Pois é. Então hoje nós temos um campo vasto dentro dessa realidade de missões. A realidade dessa lição aqui, quando a gente chega na introdução, ela tem aí seus 3 pontos. Né? Na introdução, aquele ide por todo mundo, que já foi dito aqui com toda a propriedade, abre aqui o leque desta lição com toda evidência. E o autor diz que essa passagem bíblica e outras referências ao longo do Novo Testamento mostram a prioridade da igreja do Senhor Jesus. Qual é a prioridade da igreja, pastor? Ide por todo mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. Ou seja, a igreja está comissionada, como a gente já disse, dentro daquela chamada grande comissão. Então ela está comissionada a fazer missões, ok? E se você não possui, volta a dizer, a chamada para ir, não tem problema, você
você tem a responsabilidade de orar, de contribuir, ou quem está literalmente no campo missionário entregando suas vidas, pelo amor de Deus. O autor até coloca de novo aqui, né? A evangelização mundial exige 3 ações distintas: orar, contribuir e ir. É o título da nossa lição. Pois é, o primeiro tópico da lição: orando pela causa de missões. Aí ele coloca dizendo aqui que a importância da oração na obra missionária é fundamental, digo eu, tá? Embora considerado um gigante na fé, o apóstolo Paulo, como o autor começa a sua pauta, o apóstolo Paulo não dispensa as orações, está escrito aqui na leitura diária: orando por todos os santos, mas não esqueço de orar por mim na hora que eu abrir a boca para pregar, porque quando vocês estiverem orando por mim, no momento que eu estou abrindo a boca e pregando o evangelho, eu sei que a palavra vai sair com ousadia, com confiança, ou seja, eu preciso transmitir credibilidade no que eu estou falando. As pessoas precisam acreditar e confiar na fala que sai da minha boca. Por quê? Porque eu careço da oração de vocês, eu preciso da oração de vocês. Como diz o autor, embora considerado gigante na fé, este homem, o apóstolo Paulo, carece das orações, ele não dispensa as orações. Então, quanto maior você se achar na presença do Senhor, você precisa de oração, ok? Vamos lá, quanto maior o cargo, mais oração você precisa. Pois é, porque maior é a carga que você carrega. Sou embaixador, então o que ele está dizendo? Eu carrego uma carga gigantesca, então não se esqueçam de orar por mim. Então, quanto maior o cargo na sua vida, querido, mais oração você precisa. E, diga-se de passagem, nossos missionários precisam muito. Que é isso? Ok? Então o apóstolo Paulo não dispensava as orações de ninguém, tá? O autor diz que Paulo possuía um profundo senso de necessidade dessa disciplina espiritual. Que disciplina espiritual é essa? É oração, querido. Olha o que o autor está dizendo. Ele não dispensa a oração porque ele necessita profundamente, tá, dessa disciplina espiritual. A oração literalmente é uma coisa maravilhosa. Olha que coisa tremenda. Para o apóstolo Paulo, a oração é é uma disciplina interligada à obra missionária. Bom, é praticamente o que a gente já está falando aqui, né? Tá? A partir disso, não podemos imaginar uma obra, não se pode jamais imaginar a obra missionária sem oração. Não dá, não tem como você fazer missões se você não ora. Não tem como você fazer missões se você não lê a palavra. Não tem como você fazer missões se você não conhece o Senhor das missões. Você precisa conhecer o Senhor das missões, você precisa levar uma vida de oração, você precisa conhecer a palavra, para você poder ser realocado ao campo missionário, seja local ou seja transcultural. Lembrando que missões transculturais vai requerer de você não só uma disciplina pautada na oração, como também conhecimento a nível de Bíblia e a nível de cultura para onde você vai. Isso é fundamental. Meu Deus do céu. Pega a visão. 2, ele coloca aí, interceder. Bom, assim, temos muita coisa aqui dentro, mas isso aqui é só uma prévia. Muita coisa que pode ser utilizado com toda a propriedade, tá? Mas o fator interceder, logo na primeira apresentação do ponto, ele coloca aqui dizendo: devemos orar para que as portas do Evangelho sejam abertas, orar para que os corações das pessoas se abram à mensagem da salvação. Meu Deus do céu, que é isso, né? A fim de que a palavra de Deus seja propagada, devemos interceder pela proteção e segurança deles diante dos perigos que enfrentam. E deles quem? Dos missionários, tá? Há muitos outros motivos, diz eles, para uma intercessão, tá?
tá? Para uma intercessão para o ministério missionário. Muito bem, essa fala aqui está muito boa. Essa pauta aqui está ótima, você pode pegar, cavar, extrair muito mais coisa. Mas o que me prende aqui é justamente o que ele fala aqui, que eu já falei até no início da lição, que devemos orar para que as portas do Evangelho sejam abertas. Vamos lá. Já falei sobre isso, mas a gente volta a falar mais um pouco. Eu devo orar para que as portas do Evangelho se abram, para que os corações das pessoas estejam propícios a aceitar a mensagem que está sendo levada. Então, o motivo de interceder é fundamental para que a palavra continue sendo pregada, propagada, anunciada. Sim, o autor diz que existe muito motivo para se orar pelos missionários, isso é fato. O que não vai faltar é motivo para estar se orando pela vida dos missionários, principalmente aqueles que estão em terras que você não pode pregar o Evangelho. Então, automaticamente é fundamental orar pelos nossos missionários, porque no campo eles vão serem literalmente os canais de Deus, e diga-se de passagem, vão viver momentos, vão passar por situações que eu vou te falar, você vai dizer assim, eu não faria, eu não queria estar lá. Pois é, mas eles estão porque são ousados, são determinados, são corajosos, foram chamados para isso, aceitar a missão, abraçar a missão, e precisa da minha oração, precisa da minha contribuição, precisa literalmente da minha atuação em relação a eles, ok? Vamos dar suporte, eles precisam, meu Deus do céu. Fechou. 3, despertar a igreja para a obra missionária. Bom, eu falei aqui que éramos de um ministério e colocamos literalmente, né, dentro do coração dessa igreja, na época em que eu estava lá, um sentimento por missões assustador. Eu trazia comigo na época uma igreja que não faz missões, tá? Ela tem dificuldade de crescer. Eu trazia isso comigo, porque eu ouvi de um pastor uma vez falando sobre a obra missionária. Ele disse que ele pegou todas as festas da sua igreja, realocou em uma única festa, vamos colocar uma única festa, porque todo ano a gente faz festa disso, festa de jovem, festa de não sei quem, festa das irmãs, festa de não sei quem, festa de todo mundo. Então acabava-se o ano somente fazendo festa, e não fazia nada, não fazia obra missionária, mal evangelizavam porque era muita festa. Então centralizou todas as festas, resumiu tudo, tá, em um período de festas, como a gente faz aqui na nossa sede, nas congregações, nas igrejas, no nosso ministério a gente faz assim. Então, o que ele fez? Ele realocou tudo e passou a investir em missões. A igreja dele cresceu assustadoramente. Em pouco tempo esse pastor estava com congregações na África. Pois é. E o testemunho desse homem mexeu muito comigo. Porque eu não podia chegar na igreja que eu era e falar para eles, vamos centralizar tudo aqui. Mas o que eu pude colocar dentro daquela igreja, em amor ao campo missionário, em amor à pauta evangelista, nós procuramos fazer. Eu tinha prazer em dizer que aquela mocidade era uma mocidade missionária, evangelística, porque gostava. Sabe, cruzada a gente ia todo mundo, não tinha esse negócio de ficar em casa não, ia geral. Então assim, a igreja ficou com um sentimento, eu até digo de novo, não tem problema nenhum. Quando a gente fazia caravanas missionárias, a gente enchia um ônibus somente com a nossa igreja, para você ter ideia. Porque o sentimento da igreja passou a ser veiculado, voltado para a área missionária, que é muito difícil, né? Muito difícil hoje você ver uma igreja totalmente voltada para essa área, que investe nessa área. Pois é, sabe, esse ano eu até me alegrei, porque nós vimos um trabalho de missões, uma comemoração sobre missões, que teve uma pauta muito boa, né? Teve um crescimento muito grande. Mas não basta somente isso, é preciso ter é preciso ter vontade de ir a campo, necessidade de ir a campo, tá? De fazer a obra literalmente. Tá? Então é muito importante isso aqui, tá? Despertar a igreja para a obra missionária. Sim, a igreja precisa ser despertada. Fique à vontade. Tópico 2, contribuindo para missões. Aí a gente entra na parte da contribuição. Bom, na parte da contribuição não vou me deter muito aqui,
tá? O sustento dos missionários com base na lei do Antigo Testamento. Vamos lá. Deus ordenou aos sacerdotes levitas que esses levitas deveriam ser sustentados por meio das ofertas. Vamos lá. Eu vou enviar oferta para o missionário para quê? Para quê? O cara está lá se matando, fazendo o que você não foi chamado para fazer, e às vezes não quer fazer, até foi, mas não quer ir. Pois é, tem isso também. Pois é, o cara está lá se matando, precisando da tua ajuda, tu vai deixar ele morrer? Não, vamos lá, vamos dar o suporte, pelo amor de Deus. Eu falei aqui, Paulo dava suporte aos seus meninos, Tito e Timóteo. Paulo dava suporte às igrejas. Eu falei que Paulo e Barnabé se separaram justamente por causa disso. Tá? Porque Paulo, além de evangelizar, além de fundar as igrejas, Paulo sentia necessidade de manter contato com esses crentes, de voltar a visitá-los, enquanto Barnabé não tinha essa percepção. Tá? Mas não tem problema não, a gente vai para um lado, você vai para o outro, a gente continua fazendo a obra. Tá? Então, o suporte é importante demais. Tá? E o suporte aqui, no sentido dessa lição, é literalmente sustentar o missionário. Como é que eu sustento ele? Através da oração e através da contribuição. Tá? Cartas, envia carta para ele, procura saber, liga para ele, procura saber. O missionário precisa de suporte. Pois é, além da oração, além da contribuição, nós temos celulares, nós temos telefones, temos meios de comunicação para saber como é que esse homem está vivendo, como essa pessoa está vivendo. Ah, pastor, mas a área que ele está não pega nada disso. Envia carta, mantenha contato, isso é suporte. Pelo amor de Deus, o missionário precisa saber que a igreja que o enviou está se preocupando com ele. Isso é importante demais. Isso mexe com isso aqui, ó. Pelo amor de Deus. Ok? Bom, isso foi o ponto 1. O 2, contribuir para missões e ajuntar tesouro no céu. Bom, isso aqui eu preciso falar mais alguma coisa? De fato, né? Jesus deixou isso muito claro, né? Não ajunteis tesouro aqui na terra, mas lá no céu. Aqui na terra o ferrugem corrói, né? Mas lá em cima, não. Então, fazer missões é contribuir literalmente, tá, com essa pauta. É literalmente fazer essa pauta se tornar uma realidade. Como assim? Juntar tesouro lá em cima. Quando eu estou ajudando meu irmão, né, orando pelo meu irmão, dando suporte para o meu irmão, eu estou juntando um tesouro gigantesco lá em cima. Bom, fiquem à vontade. Pastor, fiquem à vontade, querido. Você não pode amar o dinheiro e segurar ele para você, porque tem um problema sério aqui, pelo amor de Deus. Vamos lá. Quando os missionários estão precisando de ajuda, a gente está preocupado com o quê? Pois é, deixa eu ficar quieto, vamos lá. Bom, 3, contribuir para missões é um privilégio. Olha só, é um privilégio. Sim, de fato, é um privilégio, né? Bom, os irmãos fiquem à vontade. Tópico 3, a chamada para ir. Bom, Deus usa o cristão para essa realidade? Sim. No ponto 1 ele diz, Deus quer usar cada crente. Então deixa Deus te usar, crente. Deixa Deus te usar. Ok? Pastor, como é que ele vai me usar? Eu não tenho chamada para ir. Sabe orar? Então deixa Deus te usar. Sabe, Deus tem te abençoado financeiramente? Então deixa Deus te usar, querido. Pelo amor de Deus, deixa Deus te usar. Ok? Seja um canal. Você pode até não ir. Mas veja bem, o campo missionário, ele começa em Jerusalém. Pois é, se espalha pela Judéia, alcança Samaria e vai até os confins da terra. Sabe o que é isso? Eu não tenho pauta para ir para a transculturalidade, não tem problema, Samaria te espera. Ah, mas Samaria é muito longe, não tem problema, a Judéia também precisa de evangelista. Ah, mas não se preocupe, querido, em Jerusalém também precisa de evangelista. Existem os missionários locais e os missionários transculturais. Existem aqueles que vão pregar em casa e aqueles que vão pregar fora de casa. Pega a visão, pelo amor de Deus. Sem pregar você não fica. Ide por todo mundo e pregai o meu evangelho. Sem pregar você não fica. Pelo amor de Deus, a ordem é para todos.
O que não falta é espaço para se pregar o Evangelho. O que não falta é oportunidade e tempo. Pois é, se você está num local que não tem como você entrar, olha o que Paulo disse: ora, para que no momento que vocês começarem a orar, as portas se abram. E eu venho a falar da palavra com ousadia e com confiança, com credibilidade. Pelo amor de Deus, o campo é vasto. A chamada missionária, pelo amor de Deus, queridos, está ligada ao coração da igreja. Vamos lá, na sua pauta ele diz: nas Escrituras vemos que Deus chama pessoas para uma grande obra. Chamou Isaías, né? O texto é claro: quem há de ir por nós? E ele se predispõe a dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Você seria capaz de dizer isso? Sim, na Bíblia nós temos Deus chamando Isaías, Deus chamando Jeremias, Deus chamando Jonas, pois é, Deus chamando o apóstolo Paulo, Deus chamando Felipe, Pedro e tantos quantos outros, Deus chamando no nosso tempo eu, tu e eu. Pois é, a Jeremias disse: Senhor, eu sou uma criança, eu não sei falar. Aí Deus disse para ele: rapaz, eu te chamei desde o ventre da tua mãe, desde o ventre da tua mãe eu te escolhi. Pois é, tu é meu martelo, para esmiuçar o coração de pedra. Eu vou colocar as minhas palavras na tua boca. Meu Deus do céu, que é isso, Jesus? Isso é forte demais. Para Jonas está lá tranquilamente, né? E Deus: Jonas, filho de Amitai, levanta e vai. Vai para onde? Vai para Nínive. O coração dos ninivitas está podre. A pecaminosidade dos ninivitas está cheirando mal nas minhas narinas. Então, faz um favor, vai até os ninivitas e prega uma mensagem de destruição. Diz para eles que eu vou destruir. Avisa. Olha o que Deus está fazendo, gente. Quem avisa, amigo é. Pois é, Deus precisava utilizar-se de Jonas para dizer que ia destruir Nínive? Não. Se a situação de Nínive estava mal, indo de mal a pior, cheirando mal, automaticamente Deus poderia fazer como fez com Sodoma e Gomorra. Não precisava de Jonas. Mas quem avisa, amigo é. Veja bem, Jonas se assusta, Jonas se espanta. Que negócio é esse? Desde quando ele precisa de mim para ir lá avisar que vai destruir? Se a cidade realmente está pecando contra ele, não precisa de falar isso comigo. Por quê? Não há necessidade. Veja bem, mas Deus, que conhece os corações, que vê o passado, o presente e o futuro na sua onisciência, Jonas, vai lá e prega para eles. Diz que eu vou destruí-los. Não tem problema não. Vai lá, Jonas. Jonas olha assim, Jonas mete o pé e vai para Tarsis. Pois é, ir para Tarsis é muito melhor. Lá em Tarsis eu não vou ter cobrança, lá em Tarsis eu não vou ter estresse, lá em Tarsis eu vou estar bem da vida, lá em Tarsis, olha só, eu não tenho que me preocupar com... Não. Em Tarsis eu faço o que eu quero. Em Tarsis é a minha casa, é a minha igreja, é o meu costume, é a minha regra, é a minha norma, é o meu jeito. Em Tarsis é do meu jeito. Mas lá em Nínive não. Lá em Nínive não é do meu jeito, é do jeito de Deus. Mas lá em Nínive eu tenho que ralar, lá em Nínive eu tenho que meter a cara na lama, lá em Nínive eu tenho que entrar na podridão. Não, lá em Nínive não. Lá em Nínive eu tenho que me envolver nesse negócio aí. Não, lá em Nínive não. Deixa eu ficar em Tarsis. Tarsis é bom demais. Nínive não. Só que Deus está dizendo: eu não quero você em Tarsis, eu quero você em Nínive. Vai para lá. Mas Deus, eu vou lá. Mas meu querido, vai para lá. É lá que está precisando. Eu mandei você ir para Tarsis. Não, vai para Nínive. Pronto. Que coisa. Que dificuldade para entender. Oxi. Aí, no finalzinho, só para você ter uma ideia, no finalzinho, aí, todo mundo bate em Jonas, né? Não. Jonas disse: Senhor, sabe por quê? Eu sabia que isso ia acontecer. Parece que Jonas está dizendo: eu te conheço, Deus. Olha, tá vendo? Não falei. É isso. Eu não queria que esse povo se arrependesse e alcançasse a tua misericórdia. Mas eles alcançaram, tá vendo? E aí Deus dá uma lição.
Vai para onde Deus está te mandando, para de reclamar. Ah, manda José, manda fulano, manda Maria, manda Marca. Deus está mandando é você, então fica quieto, faz as malas, prepara o passaporte e vai embora. Deixa Deus te usar, querido. Deixa Deus te usar. 3. Caráter de testemunho na obra missionária. Eu preciso dar testemunho dentro do campo missionário? Claro que precisa, por que não? Além de ser chamado por Deus, é preciso fazer a diferença no cumprimento do ID. Fazer a diferença, né? Principalmente porque o campo missionário, principalmente o transcultural, né? Você vai precisar muito, mas muito de um comportamento surreal que você sequer imagina que está indo. Por quê? Você vai lidar com cultura diferente, pensamento diferente, fala diferente. Então, querido, requer literalmente uma postura, né, uma diferença assustadora. Se dentro da nossa região, a nível de Brasil, a gente já encontra essa diferença, imagina fora, né? Pois é. Bom, o número 4, o perfil do vocacionado. Bom, ele diz aqui, podemos dizer que é um conjunto de competências missionárias, vamos lá, necessárias ao desempenho do chamado missionário. Dentre elas, ele diz aqui, destacaremos ser escolhido, não ser neófito, ser cheio do Espírito Santo, reconhecido pela igreja, aprovado para tarefas locais, está preparado espiritualmente, intelectualmente, psicologicamente e transculturalmente, além de testados, cumpridores do pré-requisito, dependendo de Deus e perseverando nele. Esse ponto é lindo demais. Olha aqui os requisitos, né? Ele coloca logo de cara, ser escolhido por Deus. Quem há de ir por nós? Pois é, Jeremias escolhido por Deus, Jonas escolhido por Deus, Oséias escolhido por Deus, Paulo escolhido, Paulo escolhido por Deus, lindo demais. Você escolhido por Deus, escolhida por Deus, lindo demais. Tem que ser escolhido, Não pode ser neófito, bobão, não, reclamão. Não. Eu vou usar um termo bem chula, mulambento, porque tem crente mulambento. Não, o campo missionário requer literalmente pessoas ousadas e determinadas. Não, chorão aqui não, pelo amor de Deus. Tem que ser cheio do fundamental, tem que ser cheio do Espírito Santo. Não adianta, se não for cheio, vai voltar correndo, não vai conseguir. Precisa ser cheio do Espírito Santo, precisa ser reconhecido pela igreja. A igreja precisa reconhecer o teu ministério, a tua vocação. Precisa ser aprovado, nas tarefas locais. Ter preparação espiritual é fundamental, tem que ser espiritual. Intelectual, tem que conhecer Bíblia, tem que saber de Bíblia. Intelectualmente preparado para saber dar resposta quando indagado, quando questionado, pelo amor de Deus. Possuir, uma psique apurada. O psicológico tem que estar bem, porque se estiver bem, não estiver bem, não vai, é furada. Tem que estar bem psicologicamente, pelo amor de Deus. E é claro, saber lidar dentro do campo transcultural. Lindo demais. Mas como é que a gente faz missão, pastor? Orando, contribuindo, indo. Pega a visão. E aí a gente fecha a nossa prévia. Nosso propósito é que, a partir desta lição, cada aluno tome uma atitude de fé e se comprometa com a obra missionária. Sim, o objetivo dessa lição é acordar os missionários locais, os alunos, despertá-los para o ID de Jesus. E se ainda que
não tenham uma chamada de ir, mas sintam-se no compromisso de orar, contribuir por aqueles que estão indo. Pois é, isso é dar suporte, é dar assistência, é manter contato com esse missionário. Ele precisa. Eu disse aqui e volto a dizer, né? Hoje nós temos uma enxurrada de meios de comunicações que pode facilitar o contato com esses homens. Então, usa. Eles precisam também ouvir a voz de quem está ajudando-os. É muito importante. Escreva para eles, converse com eles, ajude eles. Ok? Como é que eu faço missões? Orando, contribuindo e indo. Pega a visão. Que Deus te abençoe.